vou dar choque no seu sistema. Tive dificuldade no começo pra caramba. Eu conto uma história de que no primeiro semestre, como eu era uma pessoa assim que não tinha muito conhecimento de escola pública, a gente estava numa oficina de eletricidade básica e tudo que a gente tinha que fazer era medir tensão e corrente em um resistor. E aí eu não sabia medir corrente, não sabia como que eu abriria um circuito, soltou um anúncio aqui, não sabia como eu abriria um circuito para conseguir medir corrente. E aí, cara, não entendia, não entrava na minha cabeça. Aí eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada. Como é que eu meço corrente? Aí ele pegou, ó, só você abrir o circuito, abriu o circuito, soltou os fios e saiu fora. Nem prestou atenção muito no que eu tinha falado, simplesmente saiu fora. E, cara, era uma dificuldade que talvez pra você que esteja aí do outro lado, que já mexeu com um pouco de eletrônica, é uma coisa muito básica. Mas naquela época eu tive dificuldade. E eu tive dificuldade durante todo o Senai. Mas conforme os semestres foram passando, eu fui aumentando o meu grau de conhecimento. E isso, particularmente, foi muito bom pra mim. E aí, naquele primeiro momento, eu acho que começou a florescer em mim uma facilidade de entender as coisas com mais clareza. Como eu tinha muita dificuldade, eu precisava que tudo fosse muito bem desenhado. E tudo sendo muito bem desenhado para eu conseguir entender, eu ficava abismado com uma outra coisa também, é que várias pessoas tiravam dúvidas durante as aulas e eu não tinha capacidade de gerar uma dúvida, eu não tinha conhecimento nenhum para conseguir fazer algum tipo de pergunta. Mas aquilo me ajudou a perceber que eu era uma pessoa que precisava ser tudo muito bem desenhado, muito bem detalhado para mim conseguir entender. E todo esse desenho, esse detalhamento, para eu conseguir entender alguma coisa, por mais básica que fosse, me ajudou a compreender quão difícil é para as pessoas aprenderem, principalmente se o nível básico delas é ruim. E aí começou a florescer uma pitadinha de educação no meu desejo, de tipo, ajudar as pessoas da mesma forma com que eu precisava ser ajudado. E aí eu falei, cara, eu não sabia naquela época, mas hoje, olhando pra trás, eu falei, cara, naquele momento eu entendi que a parte educacional tinha que fazer parte da minha vida. Era necessário, porque, cara, toda vez que eu entro numa sala de aula, pra dar aula hoje, eu dou aula pra cursinho pré-vestibular, eu falo, cara, ali pode estar sentado um Lucas de 15 anos de idade que não sabia medir corrente. E aí eu penso nisso e falo, cara, eu tenho que explicar da forma mais clara e didática possível. E esse perfil educacional acabou sendo implantado em mim hoje, lógico, eu olhando pra trás e percebendo isso.